Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Live 1228, hoje, sexta-feira, dia 25 de março, 2022. Olha lá que a gente já está chegando perto do final de março. Olha como que as coisas correm, né? Mas que bom que até aqui nos ajudou o Senhor. Legal, hoje a gente tem uma live aqui, serão alguns minutos aí muito proveitosos para nossas vidas. Essa semana foi uma semana assim muito edificante, a gente aprendeu muita coisa aqui. Essa semana foi aquela semana assim que Deus pegou para nos ensinar mesmo, pegou a gente e amassou, ensinou a gente sobre ansiedade, ensinou a gente sobre depressão, né? E foi assim uma semana assim muito valorosa, né? A gente aprendeu bastante aqui e nós fomos bastante edificados. E hoje não vai ser diferente, viu? Fica por aí, chama mais gente, porque hoje não vai ser diferente. A gente vai aprender mais, a gente vai conhecer mais, a gente vai receber um pouco de Deus aí para essa sexta-feira que a gente vai terminando aí a semana, né? Chegando aí o final de semana, sábado, domingo, né? E tem coisas lindas aí para nossas vidas todos esses dias. Hoje é um dia para mim muito especial. Hoje a gente está voltando ao Casa de Paz, na Igreja Restauração e Vida. Nós estamos voltando ao Casa de Paz. Olha, é um dos trabalhos que eu mais amo. Porque a gente trata de família. E eu sou apaixonado pela minha família e sou apaixonado pelo conceito família, né? Eu tenho assim, um carinho muito grande em cuidar de famílias, em abençoar famílias, em poder ensinar famílias, né? Ajudar famílias a progredirem, né? A prosperarem. Eu tenho 42 anos de casado, né? Então eu tenho 2 netos, tenho mais 2 agregadas. e olha, é muito bom. Tenho 2 filhos. Então eu vivo família, eu vivi família e vivo família, né? Então eu tenho uma certa autoridade para falar sobre família, né? 40 anos, né? Só dentro da família que eu formei com a minha esposa Isabel, né? Tenho 61 anos de idade. Então eu conheço um pouco sobre família. E eu amo falar sobre família. E hoje às 20 horas a gente vai falar sobre família. Olha, e Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma palavra para hoje, que eu vou dizer para você, vai ficar marcado na história da Igreja Restauração e Vida e vai ficar marcado na sua vida. Então já vai se preparando para hoje à noite, não deixa nada te impedir, nada. Como eu falei ontem, precisar de carona, fala com a gente, precisar de carona, vai no inbox, vai no grupo de oração, vai no grupo de varões, vai no grupo de homens, vai e pede carona, porque a gente vai te dar uma carona, a gente vai dar um jeito, a gente vai mandar chamar, vai mandar trazer você de Uber, não importa, a gente vai dar um jeito para você estar com a gente, você e sua família, porque vai ser muito bacana. Pastor, mas eu sou sozinho. Maravilha, não tem problema não. Sozinho você não é, você faz parte da família Restauração e Vida, você faz parte da família de Deus, e lá você vai ser muito bem acolhido. São só 2 pessoas, é uma família? Vou te explicar se é ou não uma família, 2 pessoas, né? Então é isso aí. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar numa passagem muito importante que está no livro de Marcos, no capítulo de número 4, que é quando Jesus apazigua a tempestade. Então nós falamos sobre depressão, nós falamos sobre ansiedade, né? Nós falamos sobre essas coisas que tanto afeta as nossas vidas, né? Tanto afeta as nossas vidas, como isso vem diretamente às nossas vidas. E outra coisa que afeta a gente muito é o medo, sabia? O medo. Quem já ouviu falar em síndrome do pânico, né? Quantas pessoas a gente ouve falar hoje que tem síndrome do pânico? Síndrome do pânico. Pessoas que têm crises de ansiedade, pessoas que têm crise de depressão, pessoas que vivem em tempos assim, momentos tão difíceis, né? E dentro de tudo isso,
E dentro de tudo isso tem um fator muito perigoso, que é o fator medo, que é essa nova, que a gente já vem ouvindo falar há muito tempo, sobre síndrome do medo, síndrome do pânico. Eu já aconselhei, já cuidei, já tratei de pessoas que tinham essa doença, se eu posso falar dessa forma, que eram atingidos por isso, né, pela síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela destrói qualquer pessoa, porque quem tem síndrome do pânico, a primeira coisa que ela faz é se isolar, né? Ela se isolar. E eu vou dizer para você que, infelizmente, eu já passei por isso. Eu já passei pela síndrome do pânico, já passei, sim. Um tempo da minha vida eu já passei por isso. E era um pouco espiritual e era um pouco também da minha mente, da minha cabeça. E a síndrome do pânico, ela está muito mais aqui do que em qualquer outro lugar. Então, nós precisamos cuidar disso aí. Nós precisamos cuidar disso, assim como nós cuidamos da ansiedade, assim como nós cuidamos dessa questão da depressão, assim como nós cuidamos dessas coisas, nós precisamos cuidar também para a gente não cair nessa da síndrome do pânico. O medo é algo paralisante. O medo, ele trava o seu futuro. O medo, ele não deixa você viver o seu presente e trava o seu futuro. Então isso é muito perigoso. Muitas coisas que às vezes as pessoas querem viver, não têm coragem de viver. Por quê? Porque ficam com medo. E se eu tenho medo, eu não vivo aquilo que Deus quer que eu viva. E se eu tenho medo, eu nem planejo o meu futuro. Eu nem planejo o meu futuro, porque eu tenho medo. Mari, você está assim, linda? Puxa vida, olha, de Deus você entrar aqui. Hoje eu vou falar com você sobre isso, porque é assim. Infelizmente nós vivemos isso. Nós vivemos isso. Isso, infelizmente, é uma constância. É muito normal a gente ver. Então, eu queria que você, se você conhece alguém que está passando por isso, alguém que está passando por essas dificuldades, síndrome do medo, síndrome do pânico, que está passando por ansiedade, que está passando por depressão, pessoas que estão passando por esses problemas, eu quero que você, por favor, passa essa live para alguém, pega esse aviãozinho, passa para alguém, porque tem gente que precisa ouvir o que nós vamos falar hoje aqui. Mas antes de começar a falar, eu quero orar, porque a oração, ela tem um efeito poderoso. O primeiro poder da oração é acalmar o nosso coração, porque quando eu oro, eu entendo, eu não estou sozinho, eu tenho alguém para me falar, eu tenho alguém para eu poder passar as minhas ansiedades, passar as minhas frustrações, eu tenho alguém. Então nós vamos passar para aquele que pode resolver. Eu falei aqui nessa semana que a grande sabedoria nossa é quando nós sabemos com quem falar, né? Nós temos que ter muito cuidado com quem nós vamos abrir o nosso coração. Se um medroso se alguém que está com síndrome do pânico passar isso, medroso que eu digo é o sentimento que tá vendo, não é covardia. Covardia é uma coisa, síndrome do pânico é outra coisa bem diferente. Entenda bem isso. Então, quando eu falo que alguém que está com a síndrome do pânico, ele passar para alguém, ele conversar com alguém que também está, serão dois, entre aspas, medrosos se abraçando. Então nós temos que aprender a passar aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que precisamos, para quem pode resolver. Para quem está acima de nós, para quem tem capacidade para mostrar. Se você está com um problema, de saúde, não adianta você procurar um mecânico e dizer, olha cara, sabe o que é? Eu tô com um problema aqui na junta do meu joelho, sabe? Na cartilagem do meu joelho, você poderia resolver? Ele vai dizer assim, não, eu entendo de carro, cara, eu entendo de junta, mas junta de motor, junta de outra coisa, de pele, de corpo humano, eu não entendo. Então você só vai gastar o seu tempo, mas se você for no ortopedista, ele vai resolver o seu problema.
Amém? Então, a Mari está dizendo que está com depressão. Mari, ontem eu falei sobre isso. Então, aqui no Instagram tem sim uma live minha aqui na minha página. Passa a me seguir, passa a seguir o nosso conteúdo, que tem uma live que eu deixei gravada aqui no Instagram falando sobre depressão. Está também no YouTube IC Restauração. Você vai achar o link na minha rede social, Facebook e tudo mais, Pastor Abimael. Então vai lá e assiste isso. Mas deixa eu dizer aqui, Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, pelo seu amor, pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Pai, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem, Deus, derramado sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, e nós temos sido, Senhor, mais do que vencedores em tudo isso. Então eu quero agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor cuidou de nós, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos fortaleceu, até aqui o Senhor nos capacitou, e nós estamos felizes, ó Senhor, nós estamos felizes porque o Senhor tem falado conosco e tem nos incentivado e tem nos motivado, amém? Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grande para a tua vida. Então nós já falamos aqui sobre estresse, nós já falamos aqui sobre depressão, e nós falamos aqui sobre ansiedade. E hoje eu quero citar com você algumas coisas sobre síndrome do pânico. É aquela história de você ficar desesperado, certo? Porque a síndrome do pânico, ela não é por aquilo que você vê. A síndrome do pânico, ela vem por aquilo que você sente, né? O medo verdadeiro, ele vem por aquilo que eu enxergo. Então, se eu ver se eu estiver num avião e o avião começar a cair, ladeira abaixo, então eu vou ficar com medo por aquilo que eu estou vivendo. É as circunstâncias que eu estou vivendo, é a situação que eu estou vivendo que vai me trazer medo. Não é verdade? Se você está numa montanha russa, você está com medo pela situação que você está vivendo. Então, quando você vê a descida, então automaticamente a sua mente ela produz o medo, porque o medo, ele é bom. O medo tem a parte boa dele, porque o medo foi colocado em nós como autodefesa. Porque se eu não tivesse medo, eu subiria no 13º andar e pularia. Mas por que eu não pulo do 13º andar? Porque eu tenho medo. Então esse medo é um medo que me protege, é um medo protetor. E ele é bom, e eu não posso escapar dele, eu tenho que viver com ele. Agora, existe o medo que vem através da síndrome do pânico. Que esse medo, ele é criado pela minha mente. Ele é criado pela minha mente. Ele não existe, mas eu o criei. Eu o criei. Eu sozinho produzi esse medo. E ele faz com que eu fique o quê? Paralisado. Esse medo faz com que eu não avance. Esse medo, pessoas que vivem debaixo da síndrome do pânico, são pessoas que não vivem o presente e não avançam para o seu futuro. Mas hoje, em nome de Jesus, eu vou acreditar e eu vou ensinar você como vencer isso. Como vencer isso. Existe uma passagem na Bíblia que está em Marcos capítulo 4, que conta a história de que Jesus estava com os seus discípulos, estava com as pessoas ministrando ali, estava ensinando algumas pessoas, e ele diz assim, passemos para outra margem. Então Jesus estava no lago de Genezaré, na Galileia.
E Jesus diz assim, olha, vamos para o outro lado. E eles entram no barco, Jesus entra com eles no barco, e eles vão para outra margem. Jesus queria ir para um outro lugar, para uma outra cidade, para um outro momento. Mas no meio disso tudo, o mar, né, chama Mar da Galileia, o mar se revolta. Então, o vento fica forte, as ondas começam a bater no barco, a gente não tem ideia de que barco era, se era um barco pequeno, se era um barco grande, se era um barco de pesca, se era um... Não. Mas o que a gente sabe é que a Bíblia diz que o vento começa a bater forte. E as ondas começam a bater forte. E quem estava no barco, quem estava no barco, era conhecedor da história. Eram pescadores, eram homens habituados a passar por isso. Mas a coisa ficou tão forte, ficou tão difícil, que eles foram acordar Jesus. E olha a palavra, foram acordar Jesus. Porque Jesus estava dormindo. Jesus entrou no barco confiante, certo de que ele ia chegar do outro lado. Jesus tinha certeza que eles iam chegar do outro lado. Com vento, sem vento, com tempestade, sem tempestade. Jesus entrou no barco para ir para outra margem, para viver uma nova história, para dar um novo início a tudo aquilo, recomeçar, dar um recomeço. No meio da história, no meio da caminhada, no meio da navegação, veio o vento. Aquelas pessoas que estavam acordadas se assustaram. E acordaram Jesus e disseram, Jesus, veja, o senhor não está vendo? O senhor não está vendo? Disse assim, e ele estava na popa dormindo sobre almofadas. E despertaram-no dizendo, mestre, o senhor não se importa que nós vamos perecer? O senhor não se importa? Por quê? Eles olharam e viram Jesus descansando tranquilamente e entenderam que Jesus não estava dando importância para aquilo. Que Jesus não estava dando importância para a vida deles. Que Jesus ia deixar eles morrer. O senhor não se importa que a gente vai morrer? Que nós vamos perecer? Que nós vamos afundar? E que não vai chegar nenhum sobrevivente do outro lado? O senhor não se importa com isso? Agora eu lhe pergunto, da onde eles tiraram a ideia de que eles iam morrer? Da onde eles tiraram a ideia de que eles iam perecer? Quem falou isso para eles? Sabe quem falou? Eles mesmos falaram para eles mesmos. Foi algo criado pela cabeça deles. Eles entraram em pânico, ok? Estavam vendo a tempestade, estavam vendo o vento. Mas quantas vezes esses homens já deveriam ter passado por isso? Quantas situações de medo, de pânico, de pavor, essas pessoas já tinham passado, mas naquele momento eles se desesperaram. Começaram até a acusar a Deus e para Jesus disseram, o senhor não está vendo isso? Porque eles entraram em pânico. E o pânico faz a gente pensar em coisas, faz a nossa cabeça criar medos que não existem. Faz a nossa cabeça criar inimigos invisíveis. Coisas que não existem. Só existem na nossa cabeça. Só existem na nossa imaginação.
Por causa disso, Jesus respondeu. Despertando, respondeu, repreendeu o vento e acalmou o mar. Ele disse, cala-te e aquieta. E o vento aquietou-se. Mas Jesus olhou para aquelas pessoas e disse assim, por que sois tão tímidos? Essa palavra tímido aqui, no original, ela quer dizer, porque vocês estão com medo? Por que vocês estão desesperados? Quem disse para vocês que quando eu estou no barco, o barco afunda? Quem disse para vocês que quando eu estou no barco, o vento consegue virar o barco? Quem disse para vocês que quando eu estou no barco, o mar tem maior controle do que eu? Quando você vê lá o livro de Jó, Deus falando com Jó, Jó, eu é que coloquei limites no mar. Fui eu que coloquei limites. Eu é que digo até onde o mar vai e até onde o mar não vai. O controle está comigo. O controle está comigo. Então deixa eu dizer para você que está vivendo um tempo de pânico, que está vivendo um tempo de pavor, de medo, de timidez, como diz aqui. Você precisa acreditar que tem alguém cuidando de você. A palavra é, você não está só. Viu? Você não está só. Pastor, mas eu estou aqui isolado na minha casa, dentro de um quarto. Deus está com você. Agora, o que é que falta? Se Deus está aqui comigo, pastor, por que isso tudo está acontecendo? Porque Ele está com você, mas você ainda não percebeu. Deus está aonde você está, não aonde você pensa que Deus está. Olha essa chave de sabedoria para a tua vida. Deus está aí, no teu trabalho. Deus está aí, dentro da tua casa. Deus está aí, dentro do teu carro. Deus está dentro das circunstâncias que você está vivendo. Pega essa chave para você. Deus não está na igreja. Deus só está na igreja quando eu estou lá. Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meu nome. Mas agora a igreja de Restauração em Vida está fechada. Não tem ninguém lá dentro. Deus não está lá. Mas Deus vai estar lá quando eu chegar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não importa onde você está. Deus está ao seu lado. Agora perceba que Ele está ao seu lado e o chame. E tenha relacionamento com Ele, tenha conversa com Ele, tenha um particular com Ele. Deixa Ele viver, deixa Ele estar, deixa Ele se fazer presente aonde você está. Pastor, mas eu estou aqui num lugar, eu acho que Deus... Por que Deus não estaria? Ah, aqui na minha casa ninguém é crente, meu marido não é, meu filho não é, e a gente tem um monte de problema, e a gente tem um monte de pecado, e a gente tem um monte de dificuldade, e a gente tem um monte de coisa. Mas se você olhar para o lado, Deus está aí com você. Até porque se Deus não estivesse com você, nem o fôlego de vida você teria. Para pensar nisso. Você não teria fôlego de vida. Mas como Ele está com você, você está vivo. Tem gente que diz, ah, Deus não está comigo. Se Ele não estivesse, você não estava vivo. Ah, Deus não está com a minha família. Deus está aí dentro da sua família. Só está esperando que vocês o convide. Aqui nessa passagem,
Nessa passagem, eles entraram em pânico e começaram a criar história. Nós vamos falecer, nós vamos morrer, dessa a gente não sai mais, a gente não vai conseguir chegar do outro lado, acabou a nossa história. Talvez você esteja assim, eu não vou conseguir, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, nós não vamos alcançar isso, nós não vamos alcançar aquilo. Você vai sim. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco. A única coisa boa que esses moços fizeram aqui, que esses discípulos fizeram, foram incomodar o mestre. Ele estava lá. Ele estava tranquilo. Mas eles não. E eles foram até Jesus e incomodaram o mestre. E quando eles incomodaram o mestre levantou e disse: cala-te, vento, e acalma-te, mar. Sabe o que está faltando talvez para você que está em pânico hoje? Sabe o que está faltando para você que talvez esteja hoje em depressão, vivendo uma vida de estresse, vivendo uma vida de ansiedade? O meu conselho hoje, pela palavra de Deus, é: vá de encontro ao mestre. Vá de encontro a quem tem solução. Vá de encontro a quem tem controle. Enquanto um falava com o outro, enquanto Pedro falava com João, João com Pedro, e aquela conversa, e fala daqui, fala dali, vamos tentar, o que a gente faz? Vamos remar, não vamos remar, vamos pular, vamos nadar, o que a gente faz? Ninguém tinha solução. Mas alguém foi lá e disse: mestre, estamos com medo. Mestre, estamos em pânico. Mestre, estamos sem nenhuma fé. Criamos na nossa cabeça que vamos perecer, que vamos morrer. Que o inimigo agora vai nos levar à bancarrota, acabou a nossa história. Aí Jesus olha para eles e diz assim: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tão cheios de preocupação? Eu estou no controle. Vocês querem ver? Fica quieto, vento. Fica quieto, mar. Cala tua boca, vento. Aquieta-te, mar, porque o mestre chegou. Ei, quando vier a síndrome de pânico contra você, quando você se sentir com medo, em pânico, diga assim: ei, o mestre chegou. Convide o mestre para vir. Convide o mestre, ele está aí do seu lado, abraça ele. Foi muito interessante que depois que o vento se acalmou, eu não sei, a Bíblia não fala que Jesus voltou a dormir, mas eu acredito que Jesus voltou a descansar. Porque Jesus voltou para o lugar dele, porque ele não estava em pânico, quem estava em pânico eram os outros. Aí ele volta, e as pessoas ali sozinhas, os discípulos que estavam no barco começaram a dizer: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe quem é esse? Esse é Jesus, Filho de Deus. Aquele qual fez uma declaração poderosa: todo o poder foi me dado pelo meu Pai, nos céus e na terra. Todo o poder foi me dado pelo meu Pai, nos céus e na terra. Deus tem controle nos céus e na terra. E Ele não teria controle sobre aquilo que quer trazer medo para a tua vida? Ele não teria controle sobre essa depressão? Ele não teria controle sobre esse estresse? Ele não teria controle sobre essa ansiedade? Ele não teria controle sobre essa síndrome do pânico? Não. Ele tem. Ele tem.
E Ele pode mudar a tua história hoje. Mas você precisa colocar Ele no barco. Na verdade, Ele já está no barco. Você só precisa ir até Ele. Jesus está aí onde você está. Chame Ele. Converse com Ele. Fale para Ele. Talvez você já contou para os seus vizinhos, você já contou para os seus amigos, já contou para os parentes, já contou para a pessoa na fila do mercado, já contou para um monte de gente, mas você não contou ainda para quem pode solucionar o teu problema. Hoje eu vou desafiar você a sentar, seja no sofá, seja numa cadeira, seja no banco de uma praça, seja aonde quer que seja. Você vai sentar e vai dizer: Jesus, eu preciso conversar contigo. Jesus, eu quero falar algo contigo. E você vai falar como alguém fala com um amigo. E você vai contar a tua história. Olha, e eu vou dizer para você, e eu poderia ficar aqui falando mais meia hora, mais uma hora, de exercícios que você vai fazer. Poderia fazer. Mas eu só quero falar de um. Você sabia que você aí que está me ouvindo, você sabia que você tem controle sobre os seus pensamentos? Pastor, eu não controlo. Vem cada pensamento louco. Isso. Vir o pensamento chegar até você, isso você não tem controle. Mas o controle de deixar ele criar ninho, aí é teu. Então eu vou te dar um exercício aqui que você vai colocar em prática. Todas as vezes que o pânico quiser te abraçar, que o pânico quiser entrar aqui, ó, na hora que ele entrar, sabe o que você vai fazer? Você vai mudar de pensamento. Você não vai alimentar ele. Você não vai dar vazão a ele. Você não vai dar espaço. Na mesma hora, você vai pensar em algo bom, em algo de coragem. Você vai chamar o mestre. Você vai começar a cantar louvores. Você vai lembrar da Bíblia. Você vai lembrar de um versículo bíblico. Você vai lembrar dos seus filhos, se você tiver filhos. Você vai lembrar do seu marido, se você tiver marido. Você vai lembrar da sua família. Você vai lembrar de coisas boas. E você vai exercitar isso. A primeira vez vai ser difícil. A segunda vez talvez vai ser também. Mas na terceira, na quarta, na quinta, na sexta vez, você vai ver como você tem o poder. Isso a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, porque a Bíblia fala assim: conforme eu penso, Provérbios fala, Salomão fala, conforme eu penso, assim será. Então, se você deixar a síndrome do pânico, se você deixar o medo criar raiz, assim será. Mas se você expulsá-lo e colocar outro pensamento no lugar, você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então o exercício é esse. Troque os pensamentos de medo por pensamentos de vitória. Troque os seus pensamentos de medo pelos pensamentos de coragem. Vai fazendo isso. Sabia? Até a neurociência, até os cientistas, eles confirmam o que está na Bíblia. Porque os cientistas dizem que nós temos o poder de anular alguns neurônios e colocar outros. Chama-se epigenética. Colocar outros no lugar. Pai, no nome de Jesus, eu louvo o teu nome, Senhor, pela bondade e a misericórdia do Senhor, de ter, ó Deus, falado conosco. Eu creio, Senhor, na tua grandeza. Eu creio no teu amor. E eu creio, Senhor, que o Senhor está conosco no barco. O Senhor está nos ajudando, Senhor, nos nossos momentos de ansiedade, nos nossos momentos de estresse, nos nossos momentos, ó Deus, depressivos, nos nossos momentos, ó Deus, de pânico. O Senhor está conosco no nosso barco. O Senhor está dentro, está do nosso lado em
toda e qualquer circunstância. Nós é que muitas vezes não percebemos. Nós é que muitas vezes achamos que o Senhor nos deixou. Mas o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor disse: eu estarei convosco até a consumação do século. O Senhor tem um prazer enorme de estar conosco. Seja, Senhor, nos nossos momentos de pânicos, seja nos nossos momentos depressivos, seja no nosso momento de estresse, seja no nosso momento de ansiedade, seja no nosso momento de alegria, seja no nosso momento de tristeza. O Senhor quer estar conosco. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre essa mulher que está, Senhor, a Mari, que falou conosco aqui. Senhor, que está passando por um processo depressivo, com síndrome do pânico, com ansiedade, com estresse. Deus, visita ela agora no nome de Jesus. Visita, Senhor, e traz a cura para a tua filha. Senhor, que ela possa exercitar aquilo que os discípulos exercitaram. Quando veio, Senhor, o medo, quando veio o pânico, eles clamaram ao Senhor. E o Senhor, ó Deus querido, esteve com eles e mudou a história. Eles passaram por um outro tempo. Senhor, eu declaro na vida da Mari, eu declaro na vida, Senhor, das pessoas que estão aqui comigo, que assistiram essa live, que vão assistir essa live, Senhor, em outro momento. Eu declaro no nome de Jesus que eles vão passar por uma outra margem. Eles vão viver um novo tempo, um tempo agora em que o Senhor está com ele. E nenhum medo, nenhum pânico, nenhum pavor, Satanás e os seus comparsas não vão, Senhor, colocar medo e pavor na cabeça dessa pessoa, na mente dessa pessoa, porque ela vai acreditar que maior é o que está com ela do que aquele que luta para destruir. Maior é o que está com ela, maior é o que está com ele do que o que está aí fora, querendo trazer medo e pavor. Em nome de Jesus, eu acredito nisso. Em nome de Jesus. Amém? Jesus está no seu barco. Seja ele qual for. Se for um transatlântico, se for um iate ou se for um caiaque. Não importa. Jesus está com você. Amém? Então que Deus abençoe você. Um ótimo final de semana cheio da graça e da bondade do Senhor. Vou reforçar aqui o convite. Quer ouvir sobre família? Quer receber uma oração específica para a sua família? Quer ter um tempo de aprendizado para você? Olha a chave que eu vou te dar. Uma das coisas que nós vamos falar hoje. Deus, Ele não quer melhorar a sua família. Deus, Ele quer transformar a sua família, que já é boa, em algo excelente. Deus não melhora nada. Deus faz algo perfeito. Não tem esse negócio com Deus. Deu uma melhoradinha. Não, Deus cura. Deus transforma. Deus faz de novo. Então hoje à noite, 20 horas, nós estamos lá, Igreja Restauração e Vida, Casa de Paz, um lugar de transformação de vida. Amém? Beijo enorme no seu coração. E até segunda-feira, a princípio segunda-feira, mas certamente amanhã eu estarei por aqui falando alguma coisa. No domingo, 10 horas da manhã, certamente também estarei aqui falando alguma coisa. Mas fique atento, Deus está conosco, Deus está com você. Beijo no seu coração, em nome de Jesus, tchau, tchau.